herniou. Uau. Parou, herniou. Então veja que ela empurra a terminação nervosa, ela empurra o nervinho para trás. Então o que vai doer não é a hérnia, o que vai doer é esse nervinho que vai ser impactado por ela que vai inflamar. A gente vai focar aqui em hérnia de disco, doutor, que acho que é um grande medo das pessoas, porque o tratamento normalmente sugere, pelo menos a nossa crença é que o tratamento sugere cirurgia, e a gente tem medo. A gente quer focar hoje na hérnia de disco lombar. E eu queria tentar entender um pouquinho mais com o senhor a partir de agora sobre todo esse universo. A coluna vertebral ela é dividida em regiões didaticamente. A coluna ela é uma só. Nós temos a coluna desde lá de cima, dessa cabeça cervical, dali para baixo torácica, lombar, sacrococcígea, mas é uma só. Vou mostrar aqui, doutor, Vamos. que a gente tem inclusive Hoje, aqui, dividido em cores para facilitar. Hoje especificamente, nós viemos falar das hérnias discais que acontecem no segmento lombar, que aqui até muito bom que ele está em vermelho, está bem fácil de entender onde é a região lombar. Então aqui é a coluna torácica em azul, coluna cervical aqui e esse laranjinha aqui. A gente vai falar dessa área. Veja que entre uma vértebra e outra, nós temos um disco. E esse disco ele tem uma função, né? A função do disco é nos dar mobilidade. Então a gente só consegue fazer esses movimentos laterais, para trás, para frente, em função dos discos intervertebrais, tá? E esse disco ele tem que ficar embaixo da peça, né, dessa peça vermelha que chama-se vértebra, e o disco precisa ficar entre uma vértebra e outra, certinho. Algumas vezes esse disco pode, ao longo do tempo, envelhecer, esse disco pode, ao longo do tempo, perder água, ele vai ficando menor e ele pode mudar esse formato. Perceba que ele é totalmente arredondado, bem baixo, perfeitinho. E ele pode mudar, né? Esse formato ele se modifica. Essa peça anatômica ela é perfeita para isso, né? Ela demonstra a herniação, então a gente tem o disco íntegro, a gente tem aqui dentro passando a medula, que está ligado lá com o cérebro, esses são os nervos. Para cada lado vem um parzinho, ó, de um lado tem um parzinho, do outro lado tem outro, tá? Um parzinho de nervo saindo aqui. Então, pode acontecer às vezes dos anéis que contêm o gel lá dentro, o núcleo do disco, esses anéis se romperem e a gente ter um processo de hérnia discal. A gente vê aqui, ó, em vermelho. Isso aqui é uma hérnia de disco. Ó, saiu, ó, herniou. Uau. Parou, herniou. Então veja que ela empurra a terminação nervosa, ela empurra o nervinho para trás. Então o que vai doer não é a hérnia, o que vai doer é esse nervinho que vai ser impactado por ela que vai inflamar. Então essa hérnia, ela acontece na menor parte das vezes, mas quando ela acontece, ela gera transtornos na vida do paciente. Agora, pode ser que eu tenha uma hérnia de disco, só que ela não está, de repente, pegando no nervo. Mas ainda assim eu vou estar com limitações. Essa hérnia aqui representa uma hérnia que ela sai e ela atinge a inervação, que é uma hérnia que a gente chama de uma hérnia foraminal, que esse buraquinho lateral por onde sai o nervo chama forame lateral. Então essa hérnia que sai aqui é uma hérnia foraminal. Mas ela poderia sair aqui, por exemplo, ó, que ela não representa, essa maquete não faz uma hérnia para frente, ela só demonstra a hérnia para trás, que é a que dói, né? Mas ela poderia sair aqui, ela poderia sair aqui, ela poderia sair aqui, e aqui não tem estrutura nervosa. Então, só que aí eu ficaria com a minha mobilidade, quem sabe? Não. Talvez eu tenha uma dessa hoje e nem eu não saiba. Então, boa parte das hérnias, elas são assintomáticas. Isso é que é importante a gente saber. Então, mesmo que eu tenha, boa parte delas não produzem sintomas. Então, a gente tem que se preocupar com a saúde da inervação que está tocada por ela. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de hérnia de disco, não é essa bexiguinha aqui que dói. Não é o disco que dói, o que vai doer é a inervação que vai ficar irritada por ser tocada.